Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está trabalhando um problema aqui sobre capacitores. Imagina esse circuito ao lado, eu vou trocar a chave da posição 1 para a posição 2. Quanto de calor será dissipado nesse processo? Será que é só a variação da energia do capacitor? Se você realmente acha que vai calcular esse calor fazendo a variação de energia do capacitor, eu aconselho que assista esse vídeo até o final. Bom, pessoal, para a gente iniciar esse vídeo, eu vou separar aí dois circuitos, um contendo a situação inicial e o outro contendo a situação final, ou seja, nos dois estados estacionários. O primeiro é quando a chave estiver ligada no ponto 1 e já tiver alcançado este estado estacionário, e o segundo quando a chave estiver conectada no ponto 2 e também tiver alcançado o estado estacionário. Professor, não tem resistor aí no circuito? Um resistor na figura, pessoal, só vai indicar como aquele calor foi dissipado. Então, muitas vezes, os problemas nem representam o resistor, porque em qualquer ponto que ele esteja, o calor dissipado vai ser sempre o mesmo. E detalhe, você vai ver que este calor não depende da resistência. Então, vamos desencanar um pouco com esse lance de onde é que está o resistor? Não precisa saber disso. Bom, então como é que a gente vai fazer esse processo? Qual que é a ideia? Quando a gente está no primeiro caso, que o circuito está com a chave aqui em 1, nós vamos ter a seguinte configuração. O lado direito deste fio funciona como um circuito aberto, então esta bateria não está em jogo. O capacitor vai ser carregado com esta bateria. Sendo assim, as cargas positivas vão ficar armazenadas na placa da direita e as cargas negativas na placa da esquerda. Professor, quanto seria esta carga inicial? Então, a gente pode começar o problema calculando isso. Ora, para esse circuito simples, no estado estacionário, nós vamos ter a carga inicial sendo Q1 do tipo C vezes Y, onde Y seria a tensão. Assim também, podemos calcular a energia 1 acumulada nos capacitores, que seria do tipo 1 meio de CY ao quadrado. Neste segundo caso, o fio 1, que é este aqui, vertical, ele não participa mais do circuito. Agora o meu circuito é este mais amplo. Perceba que a tensão resultante seria ε2 menos ε1, concorda? Então, a tensão resultante seria ε, com a sua polaridade positiva para a esquerda. Então, este capacitor, no final, ele vai ficar carregado desta maneira, com a carga positiva na esquerda. Professor, quanto seria essa carga? Vamos chamar de carga 2 e seria CY também. Lembra que nosso ε resultante é 2ε menos Y. Professor, e quanto é que seria a energia interna deste capacitor? Olha, a energia armazenada seria 1 meio de CY ao quadrado. Então, aqui vem uma grande dúvida. Professor, para calcular o calor dissipado, não basta calcular a energia final menos a inicial, e isso já vai fornecer o nosso calor dissipado? Bom, não é bem assim, né? Perceba que, coincidentemente, eu coloquei um circuito que tem a mesma energia final e inicial. Se rodou carga lá dentro, você concorda que vai dissipar energia, não é verdade? Então, se você só calcular a variação de energia interna, você não vai ter este resultado. Bom, uma das maneiras de pensar na solução desse problema é pedindo auxílio à termodinâmica. Como assim termodinâmica, professor? Olha só, imagine o seu sistema. Sistema é quem pode armazenar a energia interna, por isso que a gente costuma chamar a energia interna do sistema. E no caso, o meu sistema vai ser o conjunto dos capacitores. Neste caso, só tem um, então vai ser justamente ele. Esse sistema ele pode armazenar uma energia interna e ele pode dissipar energia em forma de calor. Para representar então um calor e não confundir com a carga, eu vou colocar o Q e o nome pequenininho aqui embaixo. Bom, mas sobre esse sistema, nós podemos também realizar trabalho. Entenda, se um agente externo consegue realizar trabalho sobre o sistema, este trabalho vai ser negativo. Você lembra dos conceitos de termodinâmica? Das convenções que a gente utiliza lá? Se o sistema realiza trabalho, este trabalho é positivo. E se a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema, este trabalho vai ser negativo. Sendo assim, vamos pensar quem poderia realizar trabalho no sistema, que são os capacitores. Bom,
a fonte. Esse é o segredo. Nesse tipo de problema, a fonte vai realizar trabalho, que é uma coisa que muita gente acaba esquecendo. Como assim, professor? É claro, se a corrente passa pela fonte, vai ter um trabalho realizado ali. Então, para a gente calcular esse trabalho, nós precisamos saber qual carga passa por qual fonte. Perceba, depois que a gente encerrou esse processo de carga do primeiro capacitor, na migração do primeiro estado estacionário para o segundo estado estacionário, nós vamos ter estas duas fontes como sendo a fonte resultante, concorda? Então, essas duas fontes funcionam como uma fonte epsilon equivalente desta forma. E perceba, a carga inicial é C epsilon com a polaridade positiva do lado direito. Já a carga final também é C epsilon, porém do lado esquerdo. Então, você concorda que alguma carga deve girar neste sentido para que consiga inverter a polaridade? De fato, deve passar uma carga nesta fonte equivalente, ou seja, no caso ela passa nas duas fontes, com o valor ΔQ igual a 2 vezes C epsilon. Consegue entender isso? Eu tinha C epsilon carregado positivamente deste lado, e agora a carga precisou girar para deixar o lado esquerdo positivo. Então, imagine, se a quantidade C epsilon gira no sentido horário, ela descarrega o capacitor. Se eu giro mais C epsilon, então ela carrega com a polaridade invertida. Então, esse é o segredo nesses problemas. Quando você tiver um cenário em que você precisa calcular o calor dissipado em um circuito, lembre-se se ele tem energia interna, no caso os capacitores, e se a fonte realiza trabalho. E aí você usa a primeira lei da termodinâmica. O calor dissipado vai ser o trabalho mais a variação de energia interna. O calor dissipado é o que a gente quer descobrir. Bom, então como é que a gente calcula o trabalho da fonte? É a tensão vezes a variação de carga. Porém, lembre desta convenção da termodinâmica. Este trabalho vai ser negativo. É óbvio que você pode calcular esse calor de outras formas. Essa é apenas uma das abordagens que podem ser úteis para você entender melhor esse tipo de situação. Mas a variação de energia interna, ou seja, a energia interna final menos a energia interna inicial. E veja que essa é realmente uma situação curiosa, porque nós não temos variação de energia interna. Então, neste caso, nós vamos ter que o calor dissipado vai ser 2 vezes C epsilon ao quadrado. Olha que interessante, o nosso resultado ainda ficou negativo, justamente pela convenção da termodinâmica. Lembrando que se o sistema perde calor, este calor vai ser negativo. Se ele recebe calor, o calor seria positivo. Deu para entender esse processo, pessoal? Essa ideia pode ser generalizada para qualquer tipo de circuito. O único ponto que você precisa ter atenção é se existe fonte realizando o trabalho. Pode ocorrer também de existir fonte no circuito, porém ela não realiza trabalho. Você precisa analisar se por ela passa ou não carga durante o processo intermediário. É um truque bem interessante para você resolver problemas desse tipo. E se gostou dessa ideia, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e se inscreve no canal acionando o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até mais.